Na Rádio SOS, um convite especial. Caminhando com Cristo, estudo bíblico no ar. Temas de fé e esperança pra iluminar. Caminhando com Cristo, vem aprender e caminhar. Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Caminhando com Cristo. Hoje vamos tratar de um tema que gera muitas dúvidas: destino ou predestinação. Lucas, você pode nos explicar o que cada um significa e qual é a diferença? Claro, Ana. Muitos cristãos confundem esses termos. Destino é a ideia de que a vida da pessoa está totalmente determinada por forças externas, ou pelo acaso, sem que haja escolha pessoal. Já predestinação, segundo a Bíblia, é a escolha soberana de Deus sobre quem será salvo, mas sempre em harmonia com a liberdade do ser humano para crer em Cristo e obedecer a sua palavra. Exatamente. O conceito de predestinação não significa que Deus força alguém a se salvar ou se perder. Em Efésios 1, 4, 5, Paulo nos ensina: porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, nos predestinando para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, Deus escolhe, mas ele também dá a cada um o livre-arbítrio para aceitar ou rejeitar a salvação. Por outro lado, a ideia de destino absoluto, em que nada depende da nossa decisão, não é bíblica. A Bíblia mostra repetidas vezes que cada pessoa tem responsabilidade por suas escolhas. Em Josué 24:15, lemos: escolhei hoje a quem sirvais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso mostra claramente que Deus nos dá liberdade para escolher. Muitos cristãos ficam confusos, perguntando: se Deus já me predestinou, por que ainda preciso obedecer e seguir seus mandamentos? A resposta está em entender que a predestinação é a base da salvação, mas a fé e a obediência são o meio pelo qual essa salvação se manifesta na nossa vida. Em Filipenses 2, 12 e 13, Paulo diz: ocupai-vos em fazer a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Exatamente. Deus predestina aqueles que serão salvos, mas a escolha de aceitar Jesus e permanecer fiel depende da nossa resposta. Não existe predestinação para condenação de forma arbitrária. Em 2 Pedro 3,9 está escrito: o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Outro ponto importante é que predestinação não anula a responsabilidade humana. Todos somos chamados a viver uma vida de santidade, obedecer à palavra de Deus e testemunhar a fé. Em Romanos 8, 29 e 30, Paulo explica: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Isso mostra um processo contínuo. Deus predestina, chama, justifica e glorifica, mas cada etapa envolve nossa cooperação com a graça divina. Então podemos resumir assim: o destino, como muitos pensam, é fatalista. Deixa a pessoa passiva e sem responsabilidade. Já a predestinação bíblica mostra que Deus tem um plano soberano, mas nos dá livre-arbítrio para aceitá-lo, viver em santidade e participar da sua obra. Queridos ouvintes, como aplicar isso na prática? Primeiro, não fique ansioso tentando adivinhar se você é predestinado ou não. Segundo, aceite Jesus hoje, viva obediente à sua palavra e permita que ele transforme sua vida. Em João 5:24, Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, o cristão não precisa viver em dúvida. O importante é aceitar Cristo, viver em obediência e fé, sabendo que Deus tem um plano soberano e perfeito. Nossa responsabilidade é corresponder à graça que Ele nos oferece. Vamos orar juntos. Senhor Deus, obrigado por nos mostrar que a nossa salvação está segura em Cristo e que Tu nos predestinaste para sermos Teus filhos.
Ajuda-nos a viver de acordo com a tua vontade, aceitando a salvação com fé, obedecendo a tua palavra e cooperando com a tua graça. Que nossas vidas glorifiquem o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos ouvintes, lembrem-se, Deus não faz acepção de pessoas. Ele predestina para o bem, mas nos dá livre-arbítrio para crer e obedecer. Nossa responsabilidade é responder com fé, confiança e santidade. E não se esqueçam, venha visitar a nossa sede em Caçapava do Sul, na rua Benjamin Constant, ao lado do Saladão. Até o próximo Caminhando com Cristo.